Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico. Hoje estaremos à conversa com Hélder Farinha, licenciado em Gestor de Turismo e Cultural, a trabalhar no Museu Municipal de Orem e que conduz ao longo do ano milhares de visitantes no Museu Municipal de Orem, nos seus núcleos da Casa do Administrador e Castelo de Orem, mas não só. Vão certamente gostar de o conhecer. Até já. Muito boa tarde, Hélder Farinha, bem-vindo ao programa Museus e Companhia e aos estúdios da ABC Portugal e muito obrigado por estares aqui connosco, é uma grande honra e estás a jogar em casa, certo? Boa tarde, Gonçalo, obrigado eu também pelo convite. Sim, estou a jogar em casa, sou filho da terra e trabalho já há 16 anos no Museu Municipal de Orem, portanto... Muito bem, és um oriense de Gema, nascido Sou. E criado, fizeste aqui todo o teu percurso escolar até o ensino superior, não é? Até o ensino superior. Então vamos recuar alguns anos, não são muitos porque és muito novinho, não é? Portanto, fizeste aqui o teu primeiro ciclo e recorda, nesse período, nesses primeiros tempos, tu sempre foste sensível à parte do património, da história, como é que foi esse teu percurso? Sim, efetivamente, desde que me conheço como gente, segundo a expressão popular, que sempre gostei das questões relacionadas com o património, com a identidade cultural, com as nossas raízes, com sabermos de onde é que viemos e com toda a questão da história. Além de que, como oriense, e os orienses saberão isso muito bem, sou um privilegiado por termos aquele monumento lá em cima no morro, que é o castelo, que é aquele guardião antigo que está sempre ali e para onde quer que nós vamos e olhamos aqui em torno da cidade, é uma presença constante e marcante, acho eu. Tão marcante que quando vamos para fora queremos sempre voltar, ou então estamos algum tempo fora e depois dizemos que não podemos perder os castelos de vista. E depois mais para a frente vamos falar porque é que, e as pessoas de fora acham estranho, então, mas não é um castelo, são castelos, ele tem dois castelos. Isso também é uma discussão, mas popularmente se diz isso, os castelos de Orem. Mas Hélder, portanto, falas no teu percurso, na escola e ligado a este castelo. Tu és de outra geração, diferente da minha, és mais novo que eu, mas partilha aqui comigo se eu não estou enganado. Durante o teu percurso escolar aqui em Orem, tinhas visitas no âmbito escolar ao Castelo de Orem, ao nosso património, à história local? Ok, estou a tentar lembrar-me. Eu creio que apenas uma vez ao longo do meu percurso escolar. Noto que, e já lá iremos também certamente, o Museu Municipal nesse aspecto acho que veio alterar um bocadinho esse paradigma, mas efetivamente, comparando, não que ainda hoje em dia também se sinta essas necessidades, mas creio que comparando sim, acho que antigamente havia muito mais desconhecimento, se calhar, quer dizer, os castelos, como a gente dizia e como ouvíamos os nossos pais dizer, é aquele monumento que estava ali em cima, íamos ver aquelas ruínas que lá estavam, mas não tínhamos qualquer visita planeada muitas vezes, nem conhecimento da história, nada. Sim, realmente, ainda tiveste uma experiência, eu não me recordo ao longo do meu percurso escolar termos tido qualquer visita à Vila Medieval, ou mesmo nas aulas. Eu tive a sorte,
Pronto, porque tive um professor de História que admiro muito, e é aquele professor de referência, o professor Ferraz, que também é um oriense, e como ele conhecia a história local, ele falava várias vezes nos conteúdos programáticos e comparava com elementos que nos eram próximos, e portanto, mas visitas mesmo não havia. E depois outros colegas que não tiveram a sorte de ter professores daqui de Orem, vinham muitos professores de Coimbra, que chegavam de manhã, vinham à noite, não conheciam um mês sequer, e nunca tiveram essa oportunidade de conhecer a história local, e por vezes então isso contribui para haver aquele divórcio, digamos assim, e não reconhecer o fabuloso património que Orem tem. Mas sobre isso vamos falar mais à frente. Então, portanto, o teu percurso, depois o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o secundário. Quando chegaste ao secundário, tu sabias exatamente para onde ias concorrer, o curso, a universidade, a escola superior? Eu arrisco-me a dizer, sem estatísticas oficiais à frente, que acho que aconteceu mesmo que a mais de 50% certamente dos estudantes, que é não fazer a mínima ideia de onde é que ia fazer a seguir. Acho que acontece a muitos. E eu fui um desses casos em que sabia que tinha uma clara paixão por história, em que sabia que me despertavam muito estas questões do património. Já consumia bastante cultura até naquele tempo, visitas a castelos, a museus, era algo que me despertava, mas se me disseres, eu não tinha a mínima ideia. E até acabei por ir um bocadinho por acidente, devo confessar. Eu na altura até, enfim, não tinha grandes perspectivas de chegar e de ir para o ensino superior, embora tivesse notas para isso, mas na altura, enfim, os recursos financeiros familiares não eram muitos, não eram abundantes, e portanto eu pensava que ia fazer uma espécie de ano sabático primeiro e depois pensar sobre o assunto. Acabei quase, não bem por acidente, mas por influência de uma pessoa amiga da família, por ir, portanto, para inscrever-me quase à última da hora para o ensino superior, e já aí com a ideia de que iria para um curso de turismo. Portanto, estamos a falar de há 20 anos atrás, era algo que estava na altura a começar em ebulição no país, e eu percebi que através do turismo até podia conciliar a questão da história, do património, através das visitas, através dos museus. E muito bem, porque se calhar também quando tinhas algum objetivo de seguir história, certamente ouvias, não vais para a história que isso não tem saída. Para já começava por aí. Era o que eu também ouvi. Pronto. E sempre gostei de história, mas portanto, efetivamente vi os professores dizer não vão para a história, não tem saída nenhuma. Eu acabei depois parar lá e não estou arrependido de ter saído, e tem. Então somos dois. Também não estou arrependido, também não estou nada arrependido de não ter ido, se bem que é algo que no futuro também posso... Sim, mas lá está o turismo. Naquele tempo. Portanto, dá esta ligação com a história. Dá. E portanto, daí a minha opção, e acabei por entrar na primeira opção que pus, que foi no Instituto Politécnico de Tomar. Aqui bem perto de nós. Na altura ainda não havia o IC9. Ainda não. Era as distâncias um pouco... Ainda não. mais tinha que apanhar um autocarro que às vezes demorava quase 1 hora a chegar, portanto é o estado que já era na altura dos transportes públicos. E efetivamente, as estradas não os caminhos não, nada. Era aquela estrada nacional. E portanto entrei em gestão turística e cultural, que foi um curso que eu gostei muito de fazer. Extremamente polivalente, por acaso, portanto, pelo nome gestão, temos a parte de gestão, a parte de turismo e a parte de cultura, e aconteciam coisas engraçadas de eu sair de uma aula de história para uma aula de matemática, e sair de uma aula de contabilidade para ir para uma aula de inglês. Portanto, havia essa... foi uma experiência muito boa. E portanto, esse teu curso correspondeu às tuas expectativas, ou então também não tinhas muitas? Não, correspondeu. Tanto que eu termino o curso em 2008, fui ainda fazer um estágio internacional, na altura apanhei o processo de Bolonha. Aquela fase de transição. Alguns dos ouvintes lembrar-se-ão disso, outros já não. Portanto, apanhei essa fase de transição do processo de Bolonha, portanto tive ali algumas mudanças repentinas, quase a meio mas quase a meio do ano letivo, onde uma das coisas que caiu foi o estágio curricular. Mas eu acabei por ver uma oportunidade de um estágio curricular em Espanha,
e fui. Para a Espanha, para que cidade? Para uma vila pequena costeira chamada Norra, perto de Santander, norte de Espanha. E que tal essa experiência? Foi maravilhosa. Para já não tinha, pronto, aqui um ponto se calhar não tanto a favor do meu curso, não tinha na altura língua espanhola no curso. E pensei, caramba, então mas turismo, provavelmente um dos grandes mercados já na altura de turísticos de Portugal é o mercado espanhol, portanto tenho que me ir apetrechar, porque isto portunhol todo o português se desenrasca, mas falar propriamente espanhol não. E então fui ter essa experiência onde aprendi a língua, adquiri as competências, depois mais tarde tirei mesmo o diploma e acabei, portanto, por ter uma experiência de 3 meses que foi fantástica, um contacto extraordinário com uma cultura tão próxima, tão irmã, que nos esquecemos, que está aqui ao lado e, no entanto, tem tantas diferenças nos detalhes que é impressionante. E desculpa, não sei se já falaste, trabalhaste em quê concretamente? É verdade, portanto estive a trabalhar num posto de turismo, portanto tinha contacto direto com o público, que é algo que também me fascina e que gosto, trabalhar com pessoas, trabalhar com o público, e portanto estive num posto de turismo onde fechávamos eventualmente um domingo por mês, quer dizer, não fechávamos porque estava sempre outra colega a estar, portanto era uma espécie de escala depois esta questão, portanto, quando cheguei ao curso de turismo tive um professor que me disse logo... Professor Mota, deixa-me adivinhar. Ora, eu ia referi-lo e já te adiantaste, exatamente, professor Luís Mota Figueira, de quem manda um abraço, e que me recordo ter dito, vocês vão trabalhar em turismo, portanto vão trabalhar para as férias dos outros, para, portanto, dar-nos aqui uma ideia de que de facto é uma área com uma especificação muito grande, nomeadamente a nível de horários, que requer aqui flexibilização. E portanto... esqueçam os fins de semana todos. Não todos, arranja sempre qualquer maneira de às vezes tocar com um colega, mas efetivamente é preciso dedicado. Quem vá para esses cursos tenha essa plena consciência. Sim. Que realmente trabalha para servir os outros que estão de férias. E a questão das línguas, da comunicação. E que não será fácil com a vida familiar, não é? Portanto, conciliar, não. E neste momento eu estou também com essa questão. Posso partilhar, fui pai há pouco tempo, portanto, e efetivamente muitas vezes não é fácil conciliar esta questão dos fins de semana com a vida familiar, mas com boa vontade e com alguma agilização vai-se levando, vai-se fazendo. Consegue-se. E, portanto, lá foi um grande laboratório para praticar as línguas, não é? Uma coisa é no instituto, aprender o inglês, depois é prática e, além disso, depois o espanhol, não é? Lá está aquela velha máxima... O castelhano. Lá está, se não digas isso é um catalão, lá está aquela velha máxima que nos dizem que a universidade nos prepara efetivamente para muita coisa, dá-nos muitas ferramentas. Nós, depois ao longo do meu percurso profissional, de vez em quando, então depois lembrei-me de facto de dar isto nas aulas, mas não nos prepara completamente para a experiência que é a vida cá fora, a vida profissional. E aquele foi um embate enorme, porque eu fui sozinho, estive a morar na Casa da Cultura, nos pisos de cima, que tinham uns quartos, mas onde também estava sozinho, era um palácio do século XIX antigo. Que chique! É, muito, muito chique, mas depois quando vinha uma tempestade as madeiras rangiam todas. Assombrado. Tinha uns quadros enormes com uns olhos, que parecia que os quadros que nos seguiam com o olhar, e tinha um piano que estava estragado e de vez em quando uma das teclas tocava. Portanto, aquilo à meia da noite era muito engraçado. Mas portanto, tive essa experiência que eu recordo. E quando sabiam que eras português? Essa foi uma outra questão engraçada que eu ia bater agora. Efetivamente, quando eu cheguei, ficaram um bocadinho admirados porque lá está o nosso portunhol, o nosso desenrascanço à português, que eles ficavam impressionados. Disseram na altura, Portugal, lá, alguns tinham ouvido falar de Portugal, outros não conheciam. Para muitos eu era o primeiro português que viam à frente. Sei que depois de lá estar ao fim de 3 meses, no posto de turismo, contei pelo menos 15 portugueses, aquilo também é uma zona de caminho de Santiago, do caminho primitivo, e, portanto haviam alguns a fazer o percurso. Era interessante que distinguia-se os espanhóis que já tinham vindo a Portugal e conheciam Portugal e os portugueses, e os que não conheciam. Quando eu falava, e, portanto, nas primeiras semanas com algum sotaque,
diziam, os que já conheciam, és português? Eu sou. Ou galego. Ou galego. Mas a maior parte deles acertava. Falavas português. Os que não conheciam, és catalão? És francês? Eu, não, sou português. Foi uma experiência muito, muito interessante. Essa experiência de 3 meses aproximadamente, e depois regressaste a Orem. Não podias perder os castelos de vista? Não podia. Como todo o oriense não pode perder durante muito tempo os castelos de vista. E efetivamente, portanto, eu regresso a Portugal, a Orem. Eu na altura fazia portanto, parte da Associação Portuguesa de Turismo Cultural que existia em Tomar também. Eu e um grupo de 10 alunos fomos dos fundadores dessa associação. E na altura fazíamos também, até a nível tanto extracurricular e de forma gratuita, portanto visitas guiadas ao Convento de Cristo a Tomar também e à cidade de Tomar, aos monumentos da cidade de Tomar. E portanto voltei, reingressei também um bocadinho, portanto já tinha essa experiência do curso também, da parte da mediação cultural e da visita guiada, e abriu de repente a oportunidade aqui em Orem, portanto a abertura de uma vaga para a galeria da Vila Medieval, que tinha exposições e faziam-se visitas guiadas à Vila Medieval e ao castelo, às ruínas dos castelos, naquele tempo. E ingressei, portanto, na altura era a empresa municipal, não é? Orem Viva. Era a empresa municipal Orem Viva que estava a fazer o recrutamento e a gestão dali do espaço. Ainda não existia Museu Municipal de Orem. Portanto, creio que desde os anos 80, falaste há bocado do professor Ferraz, que havia ali, portanto, houve uma primeira tentativa da criação de um museu municipal, mas efetivamente até o ingresso em 2008, portanto estou naquela casa há 16 anos, contando com o período de Orem Viva, e começo desde logo ali, portanto sozinho, na altura, sem colegas, fazer todos os fins de semana, aí sim, durante aquele tempo. E portanto fui fazendo aí as visitas guiadas ali à vila no curso sensibilizam e se reconhece a importância de quem acolhe o público, recepcionistas, quem orienta as visitas. É essencial, não é? É extremamente essencial. Nós somos a cara e aí convém vestir de facto a camisola e ter algum... Eu costumo dizer que efetivamente qualquer pessoa pode aprender, pode ler um guião, pode debitar coisas, mas para estares ali, de facto, se tiveres mesmo gosto naquilo que estás a fazer, isso nota-se e transmite-se para a pessoa que está do outro lado. A simpatia, um sorriso é essencial. Acho que até devemos fazer isso com tudo na vida, não é? Ter um sorriso sempre na vida. Mas ali então, quando estás frente ao público, é essencial. E nós somos efetivamente a cara do lugar. Porque lá está, normalmente, não sei se agora posso até voltar aqui no instante esta parte, porque então nestes museus pequeninos nós fazemos um pouco de tudo, e às vezes também faço serviço educativo com públicos mais específicos, escolas, idosos, etc. Também está aqui no alinhamento de perguntas. Também haveríamos de ir por aí, então não vou alongar muito mais, só apenas para dizer isto, que vai ao encontro do que estava a dizer antes. Portanto, quando tu estás a lidar com este público, perguntas o que é um museu. Às vezes, em algumas atividades que temos, o que é um museu? O público escolar, as crianças, os jovens, é um sítio onde estão coisas antigas. Para outras pessoas, quer mais adulto ou mais sénior, alguns podem ir mesmo para a questão de que é uma instituição. Um museu é um serviço, são as pessoas que estão ali, são as pessoas que nós encontramos nos lugares, e os lugares fazem-se não só, portanto, dos sítios, do que está para ver, mas também das pessoas. E portanto, tu quando estás ali na recepção e quando estás a fazer uma visita guiada, estás a ser a cara do lugar, estás a ser, se me permites, o coração e até a alma do lugar, e portanto, ou pelo menos parte dessa alma do lugar.
E, portanto, o teu desempenho ali é fundamental para a experiência da pessoa. Essencial. Assim como um hotel de 5 estrelas pode ser o melhor hotel do mundo, mas chegas a uma recepção desse mesmo hotel, se és mal atendido, se uma pessoa com pouca empatia, ficas logo desiludido. E às vezes é o contrário, às vezes são com menos estrelas e depois as pessoas são tão simpáticas que o hotel acaba por ganhar mais estrelas do que aquelas. Depois lá aparecem as reviews no Google. Sim. Exatamente. Portanto, falaste agora do museu, mas lembras-te do primeiro museu que visitaste? O primeiro museu que eu visitei, ainda durante o período escolar, ainda quando era estudante, tenho uma boa memória do Aquário Vasco da Gama. Embora, lá está, não é o conceito de museu Aquário Vasco da Gama, assim, era um clássico das visitas, também era um clássico. O Conímbriga, também não é propriamente um museu, mas alguns dos que me impactaram, o Machado de Castro, em Coimbra, e já após, mas também, portanto, fantástico. Sei lá, Serralves, olha, nem de propósito, Museu de Serralves. Mas aí foste em contexto? Aí fui, ainda era estudante, mas fui por iniciativa própria, com dois colegas de curso, fomos para o Porto e tínhamos que ir visitar Serralves e para mim foi uma experiência magnífico. Museu, espaço a nível internacional. Um dos que me surpreendeu também já vi os clássicos, né? O Louvre, o Prado, mas um dos que me surpreendeu até pela experiência foi, e lá está, durante os 3 meses que estive em Espanha, o Guggenheim Bilbao. Fantástico. Na altura vi a exposição de arte contemporânea do Munhoz e foi algo, para mim, extraordinário. Portanto, no fundo, e tu aqui tens esse exemplo de trabalhar o turismo e os museus. Existe um diálogo entre museus e turismo? É o suficiente? Ou estivemos mais próximos, já estivemos mais afastados? Como é que vês esta realidade, museus e turismo? Acho que ainda há muito trabalho para fazer. Acho que sinceramente dá muito trabalho para fazer. Nós agora temos aqui em Portugal e discute-se muito, fala-se muito, mas depois às vezes não se consegue encontrar, ou às vezes até sabe quais são as soluções, mas enfim, esta questão toda do excesso da carga turística, e vemos isso cada vez mais nas grandes cidades, e a sobrecarga sobre o património e sobre às vezes os museus. E portanto, isto no extremo oposto, eu acho que de facto ainda há acima de tudo espaço para diálogo, para haver mais redes. Acho que aqui em Portugal ainda trabalhamos muito cada um no seu quintalinho, cada um no seu... Capelinha, exato, no seu espaço, e creio que devia de haver mais diálogo, porque acho que o turismo é sempre uma boa oportunidade de divulgar, de dar a conhecer, e o museu é uma instituição que para mim é fulcral, porque é cultura, como dizia o outro, nem só de pão vive o homem, não é? E portanto, de facto, a cultura é um instrumento importantíssimo até no desenvolvimento não só individual, mas das sociedades. E portanto, aqui a cultura aliada ao turismo é uma fórmula poderosa. Agora, é preciso saber ser bem gerida, aqui o papel do gestor cultural. Daqui muitas vezes este diálogo tem que ser estabelecido com o turismo e com as entidades turísticas, perceber os limites de cada um e arranjar formas de que as coisas possam tanto fluir e ter tanto ganhos para todos. Eu acho que ainda há pouco tempo, é verdade, fui interpelado por um jornalista da Fugas, da revista do Jornal Público, sobre um artigo que eu escrevi já há 8 anos, portanto, para ver como é que as coisas ainda estão atuais, sobre turismo político, em que nesse artigo eu desenvolvi a ideia de que faltava um roteiro nacional do 25 de Abril. Estamos também em comemoração de 50 anos do 25 de Abril, nada mais atual, e portanto o artigo do Fugas surgiu nessa questão, e portanto, portanto cá está esta questão toda, e uma das perguntas que ele fazia era se faltava ainda diálogo, e falta,
Criar uma rota implica fazer redes, sair da nossa capelinha, falar com o outro, arranjar, portanto, formas de que as coisas se liguem umas às outras. E acho que é isso que ainda falta. Museus e monumentos pagos ou gratuitos? Eu acho que pagos. Pronto. Acho que efetivamente deve de haver alguns, não me choca a questão dos descontos, não me choca nada a questão de haver aqui alguma gratuidade em dias pontuais comemorativos. E agora nova medida do Ministério da Cultura, os museus, portanto os portugueses têm entrada gratuita ao longo Lá do está, ano. isto pode ser também, como diz o outro, um pau de dois bicos. Se por um lado, no imediato, traz muita gente, pessoas que até não tinham qualquer contacto com o património, com a cultura, que têm agora a possibilidade ou a oportunidade de ir, por outro lado não quer dizer que vão à mesma. Porque acho que isto passa sempre pela educação, pela sensibilização, desde a escola. E voltamos à questão de não haver visitas ao castelo, não haver sensibilização logo de imediato para a história local. Acho que passa primeiro que tudo por aí, pela educação de um povo, pela educação da sociedade. A questão da gratuidade, eu acho que a cultura deve ser paga, porque efetivamente quem trabalha na cultura deve ter o direito, como qualquer outro profissional, de ser, portanto, ressarcido, de ser pago pelo trabalho que está a desenvolver. A qualidade muitas vezes mede-se por aí, e eu acho que as coisas devem se medir por cima e não por baixo. Eu acho que agora o caso específico das 52 entradas gratuitas, acho que é uma oportunidade para os cidadãos portugueses de ficarem e de irem ao seu património, de conhecerem o seu património, a sua história. Agora, para não terem desculpa, para não terem desculpa de não ir, do não vou, não é muito caro. Eu entendo que 14 euros para entrar num monumento para um português, portanto, é algo que pode custar um bocadinho mais no orçamento familiar do que para um estrangeiro, correto, mas também a gratuidade completa pode muitas vezes levar ao desrespeito. Ou seja, a pessoa acaba por não valorizar, se calhar, porque não está a pagar. Portanto, também podemos ver a coisa por esse lado, por essa perspectiva. Normalmente até ouvimos alguns visitantes, eu não vou, porque aquilo não se paga, não deve valer nada, não vale a pena entrar. Pronto. E perder o tempo. Também há Deixa-me desde já agora em prevenir tanto quem nos está a ouvir, que no caso particular e específico do Castelo de Orém e do Museu Municipal, as entradas continuam a ser pagas, porque não, portanto, existem esta questão dos 52 entradas dadas pelo Governo desde 1 de agosto, tem que ver com a rede dos museus e monumentos de Portugal, portanto que estão sob a chancela direta do Estado Central. Não é o caso do Castelo, tem uma gestão municipal e o proprietário é privado até, muitas pessoas não sabem, mas é a Fundação Casa de Bragança, o proprietário do Castelo de Orém. Portanto, neste caso em particular, essa questão não se aplica, mas temos tido pessoas a perguntar lá em cima na recepção. E portanto há esse interesse. Portanto, espero que as pessoas aproveitem e, acima de tudo, quando vão, que respeitem o espaço e que saibam valorizar, dar valor ao que estão. E já agora vão numa visita guiada, uma visita autoguiada, vão mesmo para conhecer e não apenas para a fotografia instagramável. Só para dizer que estiveram lá. Pois, claro, é esse o objetivo. Já agora, em relação à formação dos guias, às vezes houve essas críticas que alguns dos guias não estão preparados, não têm formação e que há algumas invenções. Que opinião tens sobre isso? Pronto, pois, às vezes pode haver um bocadinho a ideia, e já acho que isto passa um bocadinho com muitas profissões. Só de facto de médico é que as pessoas lá sabem que para ser médico não basta ser qualquer um. Mas há muita gente que pode pensar, estar ali com um grupo de pessoas, eu até sei falar bem, até sei umas coisas de história, portanto vou para ali e aquilo que ele está a fazer faço eu. Não. Nas visitas guiadas, nós estamos, acima de tudo, a fazer mediação cultural. Nós estamos mais uma vez, a ser o rosto dos espaços e a interpretar os espaços. Nós somos o veículo de transmissão entre, peço desculpa pela expressão, um monte de pedras que
pode ser um castelo, pode ser uma igreja, pode ser qualquer outro tipo de coisa, e a pessoa, o público, a pessoa que veio ali para conhecer e para visitar aquele lugar. E, portanto, aí nós temos de ter um guião que tem que ser baseado em factos, tem que ser baseado em documentação. Há muita pesquisa, portanto, sempre por trás daquilo que é a elaboração de um guião de uma visita guiada, e um guião que não é estanque, pode ser tal como a ciência, tal como os factos, muitas vezes, os factos são os factos, mas que muitas vezes podem ter reinterpretações, podem ter, portanto, acréscimos, conforme vão sendo escavações arqueológicas, uma pesquisa de um investigador, qualquer coisa que nos desperte a atenção e que acresça, portanto, ao guião. O guião não é lido, não é estanque, como disse, mas efetivamente quando estamos perante o público nós temos que saber interpretar o que está ali, não temos certezas de nada, até porque nós não vivíamos naquele tempo para estar lá para ver as coisas, e portanto passa portanto, por aí. É preciso de facto alguma pesquisa antes de estarmos frente ao público para debitar, e não é debitar o que lá está. Muito bem, vamos continuar esta conversa à volta dos museus, do turismo, logo após o momento comercial. Até já. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. E voltamos à conversa com Hélder Farinha, do Museu Municipal de Orém. Hélder, falaste há pouco que vieste para a Câmara de Orém ainda antes da criação do Museu Municipal. Portanto, assististe a todo esse processo da criação do museu, desde até da construção do próprio edifício. Conta lá que recordações é que guardas desse período. Muito, muito boas. E acima de tudo de aprendizagem. Portanto, eu era um jovem na altura com 23 aninhos, acabado de sair da faculdade, e portanto venho parar novamente, regresso a casa, não é? Parar a Orém, e portanto eu posso dizer que aquilo que eu hoje sou como profissional, aprendi a gênese disso mesmo naquele tempo, naquela fase. Obviamente que nós andamos todos os dias a aprender, mas aquilo como sou, portanto, fiz-me como técnico naquele tempo. Portanto, o museu nasce no ano seguinte, em 2009. Portanto, é um projeto que na altura, portanto, tinha como chefe de divisão a doutora Ana Saraiva. Também que já foi aqui nossa convidada. Mandamos um abraço também. Um abraço, um beijinho para ela. E de facto, portanto, dá-se esta criação da instituição Museu Municipal, que é uma instituição polonucleada, quer dizer que tem vários núcleos, já referiste há pouco, portanto, quer a Casa do Administrador aqui na cidade, quer o Castelo e a Vila Medieval, portanto, na parte antiga da cidade. Mas nesse período era só a Casa do Administrador? Não, já incluía a Vila Medieval com a questão da galeria. Portanto, a galeria enquanto edifício, mas o serviço da visita guiada pela Vila e pelo Castelo já é algo que já estava perfeitamente incluído na estrutura do museu. Portanto, eu não estive, portanto, enquanto técnico, a assistir à parte do nascimento, da fundação, da criação mesmo a nível burocrática, chamemos-lhe assim, mais tecnicista do museu, mas lá está no front office, na questão do lidar com o público, do serviço, e como parte da engrenagem da equipa
do Museu Municipal. Nessa altura, portanto, entram 2 colegas ao serviço, uma delas que ainda está connosco, que é a Diolinda, que também manda aqui um beijinho, a outra que era a Ana Cristina, também um beijinho para ela, e portanto nós somos os 3 que começamos ali com a questão do Museu Municipal. Dá-se tanto a abertura da Casa do Administrador aqui em baixo, no dia 4 de julho de 2009, portanto a fundação oficial do Museu Municipal, com a abertura daquele espaço interpretativo e expositivo, e portanto há ali uma série de coisas que para mim eram novas na altura, como a questão do serviço educativo, a questão, portanto, do gestor museológico, a questão portanto, de toda uma estrutura a nível daquilo que era a museologia, a concepção das exposições, as temporárias e as permanentes. Portanto, foi um processo, foram anos, os anos que seguiram foram de facto de muita aprendizagem, de trabalho de equipa também muito bem feito. E então, em termos de serviço educativo, de atividades que te recordes nos primeiros tempos ou mais recentes, que tenhas consciência que valeu a pena portanto, e que o museu cumpriu com a sua missão? Valeu tudo a pena. E acho que o museu continua a cumprir com a sua missão. Tem uma missão mesmo para cumprir e cumpre, mais uma vez, lá está, pelo esforço dos técnicos que lá estão, e portanto aí é só agradecer à equipa toda que tenho do meu lado e cumprimentos para todos eles, porque de facto temos sido todos com às vezes muito amor à camisola também, e com muito esforço e sacrifício muitas vezes pessoal e próprio, de fazer valer e fazer cumprir essa missão do museu. O serviço educativo portanto, há histórias engraçadíssimas. Portanto, eu todos os dias aprendo quando estou no serviço educativo. Não somos só nós, mediadores culturais, estamos ali, portanto, a dar conhecimento portanto, ao público que ali está, porque estas atividades têm sempre um cunho pedagógico. Muitas vezes somos nós também que aprendemos com o público lá de lá, ou seja, uma pessoa mais idosa que tem uma história, uma memória, uma vivência de Orem, ou não só para contar, ou seja, às vezes a pergunta mais, como é que é dizer, assim, a pergunta mais atrevida de uma criança, exato, que nós nem tínhamos olhado às vezes sobre aquela perspectiva, mas aquela criança na sua ingenuidade chega lá e portanto é toda uma... E atenção, e já falaste, mas portanto o serviço educativo não é, às vezes associamos só às escolas, não, o serviço educativo é para vários públicos, várias faixas etárias, não é? E aqui tu já deste o exemplo das crianças e também dos idosos. Os idosos, pessoas mesmo com incapacidade, ou então famílias, também temos atividades abertas simplesmente por inscrição a famílias. Portanto é um público muito diverso, muito variado. Repito, uma aprendizagem e uma riqueza enorme ter que lidar, portanto, com vários tipos de público e de pessoas, e aprendemos muito. E é através desse serviço educativo e com o trabalho que fazem com as escolas que trazem as escolas ao museu e também ao castelo e dão a conhecer a história local. Essa é uma das principais funções. Aquilo que nós não tivemos. Eu não tive nada e que tu tiveste uma experiência apenas. Gonçalo, também nos compete a nós, não é? Aquilo que nós sentimos falta no nosso percurso, não é? Pelo menos darmos agora a estes que chegam. E efetivamente essa é uma das missões, dizia eu, portanto, do museu, trabalhar com a comunidade local. Portanto, somos um museu identitário, puxamos, acima de tudo, pelos patrimónios, pela identidade local de Orem. É essa uma das nossas missões e funções, manter viva a memória do lugar, das pessoas, dos espaços, e isso passa, obviamente, por trabalhar muito com a comunidade escolar. Nós não nos substituímos à escola, nós não nos substituímos aos programas curriculares. Aquilo que o museu tenta fazer e tenta chegar a esses públicos é no sentido de complemento, lá está, daquilo que muitas vezes não está nos currículos, que é a minha identidade enquanto oriense, a minha história local. E, surpreendentemente, para algumas pessoas, a história de Orem, por exemplo, vou pegar na parte da história, entrusa-se completamente com a história de Portugal.
Como eu costumo dizer às vezes a brincar nas visitas guiadas, vocês não acreditam, mas passaram por cá todos. Tiveram cá todos. E portanto, efetivamente agora puxamos muito por isso, notamos que ainda há muito orense que desconhece a sua história. Há muito orense que se lembra de eu fui aos castelos, ia namorar, ia à ginginha, ia passear, pois está bem, então, mas e o Dom Afonso IV de Condorém, então e a fundação do castelo, então e sabia que os castelos, não sei se posso agora pegar por aí. Sim, pode. Os castelos, trata-se de um conjunto monumental feito por um castelo, uma fortaleza medieval do século XII, e que depois tem um conjunto que é o paço ou palácio do Conde de Orém, dos Condes de Orém do século XV, e portanto aí aparecerem vários edifícios, vários castelos, mas na verdade é só um monumento, atenção, é só um. E portanto hoje estamos aos poucos a tentar combater essa falta, essa falha que nós sentimos enquanto jovens estudantes, enquanto jovens orienses, e acho que estamos a chegar lá, porque efetivamente há escolas que até já repetem, há escolas que até já combinam a visita guiada com uma atividade, um teatro, uma atividade, portanto, que temos do serviço educativo, e portanto estamos a puxar aos poucos. Vamos chegar lá. E inclusivamente são as escolas que vos procuram. São. Porque às vezes o museu é que vai à procura das escolas, mas como já é conhecido... Começámos por aí, precisamente, até pela questão de termos o serviço, de irmos mesmo às escolas a fazer as atividades, ainda temos isso, portanto, é disponível, irmos às escolas, aos lares, aos centros de dia, realizar as nossas atividades. Temos, muitas vezes as nossas peças são desmontáveis, e portanto chegamos ao sítio, montamos as coisas e fazemos a atividade. Neste momento temos já mails a cair das escolas, dos ATLs, a pedir, então que atividades é que tem para o mês de agosto, então que atividades é que tem agora para a Páscoa. E mesmo atividades para as famílias, elas esgotam rapidamente. Isso sinal que estão atentos e já alguns são repetentes, já é hábito. Ainda bem que os visitantes aderem, porque... E já há consumo. Já há um consumo, isso é excelente. Vamos então agora para os castelos, para a Vila Medieval. Tu tiveste o antes e agora o depois da reformação do castelo. Essa questão. Então, que diferenças é que encontras depois da recuperação deste magnífico património oriense? Bastantes, até porque lá está, eu assisti à fundação do museu e à reformulação completa do nosso castelo. E acima de tudo, mais importante, acho eu, pelo menos para mim, quanto deu notar diferença, é sentir que o visitante, quer o local, quer o estrangeiro, notam a diferença. Portanto, começamos aqui pela questão também, posso voltar à questão das entradas pagas. Muitas vezes o visitante local às vezes queixa-se, então agora paga-se para entrar, então, mas eu andava aqui, corri isto tudo, andava lá em cima na torre e tal. Estava tudo aberto. Sujeitos a cair, ninguém pôs ir socorrer, etc. Estamos aqui e tal, então e agora paga-se? Sim, paga, é 1,06€ a visita não guiada, a visita guiada tem um outro preço, dura 1 hora com o guia, você vem conhecer isto, então... Depois de algum convencimento, lá vão e lá aderem. Depois até não só gostam, como até acabam por achar pouco o valor que se dá pela entrada e mesmo pela visita guiada. O estrangeiro então esse ri-se literalmente na nossa cara quando diz 1,06€. Ainda por cima uma conta que não é certa, 1,06€, até os portugueses riem disso, não é? Mas serve para despachar aquelas moedinhas que temos na carteira a chatear-nos há muito tempo, ficam todos contentes quando as despacham ali. Portanto há que ver essa parte positiva. E então, assim, a nível da diferença, só de te dizer, portanto eu fazia a visita guiada ao castelo, à Vila Medieval e ao castelo até à parte de cima, onde íamos efetivamente ver uma ruína, portanto, onde não havia muitos espaços visitáveis. Eu abria a porta do castelo medieval e entrava, via-se a cisterna e vinhamos embora, portanto não havia ali muito mais por ver. Quando se dão as obras, que muita gente em Orém reclamou, porque o castelo estava em ruínas, que era uma vergonha estar assim, e com toda a razão, quando finalmente se dá a reabilitação, houve um choque
nos primeiros meses. Houve pessoas que criticaram, que não gostaram, houve até muita desinformação, alguma propositada, outra não, mas quando as pessoas foram ver, foram conhecer, e portanto quando se aperceberam de facto de que o castelo está melhor, tem espaços visitáveis, está recuperado, é mantido, não sabem a trabalheira que dá manter uma casa daquele tamanho, quando se aperceberam que agora há ali um conjunto de serviços de interpretação, as pessoas não vão só ver uma ruína, as pessoas vão conhecer cultura, vão ver história, vão conhecer as suas raízes, a sua identidade, e portanto neste momento está toda a gente rendida às obras. Sentem-se orgulhosos? Eu creio que sim. Eu como oriense sinto-me muito orgulhoso. Toda a gente diz que as obras estão espetaculares e o castelo foi muito bem reabilitado, e está. Quais são as principais reações dos visitantes? E como é que foram parar ao Orém? Tens essa percepção ao falar com o público? Eu acho que estou neste momento a assistir a uma mudança de paradigma. Durante anos e anos nós ouvíamos os visitantes passarem e dizer: vinha ali na A1, vê-se um castelo ao fundo, disse tanta vez à minha esposa: olha, temos que ir ali um dia ver aquele castelo, olha, tanto foi que hoje foi o dia. Ou então pessoas que iam à pousada, ficavam a dormir na pousada do castelo, ou que vinham a Fátima e que viam placa a dizer castelo, ou viam na internet: olha, está aqui um castelo perto, vamos ver. Ainda é muito por aí, mas cada vez mais aparece o visitante, isto também é uma mudança no paradigma do turismo nacional, o visitante que já vem com agendado: eu quero vir ver especificamente o Castelo de Orém. Pessoas que já vêm de propósito só para ver o Castelo de Orém. Obviamente que depois, ao longo do dia... Isso será fruto de uma maior promoção, divulgação? Uma maior promoção das obras, da requalificação. Veio trazer mais visibilidade. Nós, às vezes mesmo, nós enquanto técnicos profissionais que estamos ali, não temos a noção do impacto que teve. Os eventos... olha, e amanhã portanto, vamos ter aqui a La Vuelta, não é? Portanto, vai mais uma visibilidade ao castelo, à vila e a Orém, que muitas vezes achamos que pode não ter grande impacto, mas tem, fica qualquer coisa. E estou-me a recordar, não sei se posso aqui falar da concorrência, mas do programa da Paula Moura Pinheiro, sim, da visita guiada da RTP2, estou a brincar, portanto, do programa da Paula Moura Pinheiro, que ainda hoje... me chegam visitantes: eu vi aquele programa da RTP2 da Paula Moura Pinheiro. Excelente. Extraordinário, foi extraordinário. Portanto, ainda não há 3 dias atrás tive uma visitante que me referiu novamente o programa. Portanto, isto passado já 2 ou 3 anos desde que ele foi exibido na televisão. Portanto, cada vez mais aparece o visitante com o propósito de, e não só de vir acidentalmente parar ao castelo. E isso é excelente, isso é extraordinário. Portanto, têm tido um aumento sim. gigante, sim, não é? de visitantes. É um número suficiente ou já está demasiado? Faltam acessibilidades para chegar ao morro? Agora estás-me aqui a colocar uma questão. Vamos ver então a perspectiva. De momento, portanto, o castelo tem algumas dezenas de milhares de visitantes. Acho que não vou aqui fazer nenhuma confidência, estar a referir alguns números, mas muito por alto, entre os 24 mil, 25 mil visitantes, mais ou menos, muito por alto. E sem serem números certos, portanto. Neste momento, portanto, temos ali um conjunto, portanto, de serviços, de acessos, que, então agora em agosto, nestes fins de semana, já se nota, portanto, de muita afluência, às vezes até de algum congestionamento, portanto, ali na vila. Eu acho que ainda há capacidade, pelo menos para manter ao longo do ano, porque neste momento temos picos, ou seja, temos ali a Via Sacra, não é? Na altura da Páscoa, um pico, depois talvez deixa um bocadinho, e quando chega ali o início do verão, portanto, e com a afluência também dos nossos imigrantes, etc., temos
ali um pico grande, depois volta a decrescer. Eu acho que temos aqui ainda espaço para, pelo menos durante o ano todo, manter aqui uma boa afluência, bons números de visitantes. O que é que, por exemplo, mais especificamente na minha área e na parte da visita guiada sinto falta? É que nós temos um castelo lindíssimo, uma vila extraordinária, muito procurada por agentes culturais e turísticos, nomeadamente por operadores turísticos. Tenho muitas solicitações de operadores turísticos, tanto de visitas guiadas ao castelo, mas qual é aqui a questão? É que os grupos normalmente são grupos grandes, estamos a falar de autocarros, de 50 lugares e mais, normalmente turismo sénior, portanto, pessoas às vezes com, não digo mobilidade reduzida, mas com algumas dificuldades de mobilidade, ou já se cansam um bocadinho mais a subir as escadarias do castelo, e tenho eu saúde para chegar à idade de muitos daqueles que ali vão, e portanto essa dificuldade nota-se a nível dos acessos. Falta ali um equipamento que permite o autocarro chegar até um certo ponto e depois... Isso está, eu sei que isso está, portanto, a ser projetado e a ser, tanto equacionado em projeto. Estas coisas demoram o seu tempo, como é óbvio, não é? É preciso seguir toda uma série de trâmites burocráticos e não só, que não dependem só de nós nem do município, mas essa questão está a ser... Eu creio que quando isso for solucionado, essa questão da acessibilidade ao castelo, desde que não descaracterize, desde que não sobrecarregue, é algo que será certamente vantajoso para o comércio e para nós. Muito bem, Hélder, estamos quase a terminar o nosso programa, é verdade. E vou-te pedir uma coisa, só tens 1 minuto para nos partilhares qual é o teu sonho para os museus. O meu sonho para os museus é que se cumpra a democratização dos museus, e que as pessoas consumam mais o museu e as coleções e os museus fantásticos e maravilhosos, os equipamentos que temos de norte a sul do país. É o meu sonho. Muito obrigado, Hélder Farinha, foi um gosto e uma honra ter-te aqui neste programa. Muitos parabéns pelo teu notável trabalho e simpatia com que acolhes os visitantes de Orem. Eu já tive o privilégio de assistir a muitas visitas guiadas orientadas por ti. E é unânime, todos os que me acompanham ficam rendidos ao teu trabalho, ao teu profissionalismo. E portanto, grande abraço museológico. Caros ouvintes, despedimos também de vós com um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Já sabem, num dos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até para o mês que vem, estejam atentos.